debate, a conversa foi para diversos pontos. Eu acho que de trás para frente, já que estamos aqui na região, e a FBC é uma instituição vem para refletir sobre isso, eu penso que esse debate precisa trazer para dentro da universidade mais vezes, no sentido de que discutir licenciatura e formar professor tem exatamente isso, ensinar como é que você usa o giz na lousa, e tem também aquela coisa, alguém que pretende ser professor de séries básicas, tem que romper com o mínimo do seguinte, e não se forma na sala de aula, pega o diploma, no ano seguinte presta concurso e vai dar aula. Então eu, enquanto administrador, fui para um debate, para um seminário na USP há alguns anos, há uns bons anos, tinha uma professora da Dinamarca, da Suécia, não me lembro bem, e que ela disse duas coisas importantes. Uma delas, olha, o que eu vejo aqui no Brasil é o seguinte, vocês têm uma criatividade impressionante que nós não teríamos e não temos lá. O que vocês têm aqui com dificuldade de recursos, vocês fazem milagre. No entanto, nós temos uma outra coisa que vocês estão longe ainda de ter. Os nossos professores em formação, eles não assumem uma sala de aula enquanto não passam 2 anos depois de formados. Ela questionou a palavra formado, como nós a utilizamos aqui, junto com um professor já que dá aula, com cabelos brancos, e dá aula há 30, 40 anos lá no ensino fundamental e no ensino básico. Portanto, você vai 2 anos compartilhar, estagiar literalmente, né? E aí sim eu posso dizer, então nós temos uma formação de professores. Então, professora Cris, talvez no conceito e nas necessidades da qualidade, eu acho que é um pouco essa reflexão. E eu, como sou de fora, fico à vontade, eu sou administrador, eu posso falar um monte de besteira e tal, mas eu sou casado com uma professora que aposentou-se 2 vezes na carreira de ensino fundamental, né? E que saiu estraçalhada um pouco nessa direção de quando termina a carreira, parece que foi um trator que passou na vida do professor, e que eu acho que nas discussões que passaram aqui, também em outras instâncias, esquece do seguinte, talvez por pudor, por isso, de novo, como administrador eu posso dizer, eu não tenho pudor, nós temos uma deterioração de tecido social, de referências que são levadas para dentro das salas de aula e que os professores não estão tendo condições, até porque a sociedade, mesmo a sociedade leiga, mas também a sociedade instrumentalizada ou acadêmica, não dá respaldo. E aí fica tem um hiato muito grande aí, ou seja, não é uma questão só de formação de conteúdo que eu quero aprender e ensinar no sentido de letramento ou outras coisas. É também de valores e ideologia, nós estamos numa fase de uma quebra impressionante, mas também é aquela coisa básica, porque o entorno daquela criança que está na sala de aula, quando sai para casa, ela vai para o caos social. E não há como negar isso. Tem condições de aprender, claro, isso tudo eu sei, conheço, acho que seria até bem, ensina, é possível aprender. Mas não se educa só na sala de aula. Isso a gente também já sabe, estou cansado de ouvir isso, mas eu continuo com dificuldade de ouvir esse debate um pouco mais sério. Quer dizer, e aí acho sim que uma das saídas importantes é o ensino integral, o trabalho integral, nesse sentido de você ressocializar em vários sentidos, porque essa criança, o tecido social de uma cidade como São Paulo e as grandes capitais estão deteriorados. E aí foi difícil falar, porque você sabe que eu não tenho condição, eu sou incompetente como professor. E como é que eu peço recurso? Como é que eu peço aumento? Como é que eu peço estrutura, equipamento, tecnologia? Como é que eu peço se eu não gostaria de condição? E não vai ter, me desculpem, não vamos dar conta, porque há 30 anos se falava que isso ia acontecer. Eu me lembro, enquanto aluno, já estudava isso, enquanto sociedade, já se cantava essa bola, daqui 30 anos vai acontecer isso, aquilo, outro, e nós estamos colhendo os frutos. Então não é uma questão só da educação. Nós tínhamos uma educação até a década de 60, que tinha uma ideologia religiosa, aquela a escolástica que dominava, tinha um modelo físico, você eliminava a maioria dos estudantes em todas as séries, e muita gente hoje está voltando a reivindicar isso. Está faltando comunicação e competência também dos educadores em comunicar com a sociedade. Eu falo da mídia também, a mídia tem que ser cobrada, porque eles estão incompetentes, eles não têm tempo, não querem investir em especialista para dar a informação correta, mas também a academia está incompetente em comunicar-se com a própria sociedade. O pessoal fica cobrando essas coisas banais, né? Como pena de morte e outras coisas, mas é nessa esteira. Então eu acho que é um problema de tecido social importante comprometido e que reflete na qualidade, reflete no desgaste, no volume, uma série de coisas. E que os debates não têm permeado, talvez porque ideologicamente quer se resgatar exatamente também as pessoas das camadas mais baixas socialmente, economicamente, e que tem que fazer mesmo, merecem, precisam disso. Essa é a nossa dívida eterna que nós precisamos resgatar.
mas sem levar em consideração. E aí tem algumas abordagens que às vezes ficam sutis, delicadas para serem abordadas do ponto de vista das teorias pedagógicas. Eu acho que tem uns hiatos aí, eu acho que a UFBC especificamente precisa abordar isso e encarar. Os nossos professores de matemática são bons doutores de matemática. Eu não sei, Caio, se eles estão competentes para formar um professor que vai dar aula lá para criança. Essa é uma questão que nós, estamos de fora do programa, enxerga. Eu espero que isso venha a ser pelo menos debatido abertamente, sem preconceitos, mas também sem esconder embaixo do tapete. Obrigado. Passar para Flávio. Eu acho que dá para todo mundo ouvir, o tom de voz é bem alto. Na verdade, eu achei que todas levantaram questões muito relevantes. Eu também fiquei em dúvida sobre o que perguntaria, né? Mas eu acho que a questão que mais me chamou a atenção foi a questão da formação dos professores. Como regular isso? E aí, tanto na fala da professora Célia, no sentido de que a instituição privada forma a maioria dos docentes, vai para a educação básica, forma todo esse ciclo, né, de professor mal formado. Depois ela retoma no final falando da quantidade de instituições de AD que estão formando também os professores com uma certa qualidade duvidosa. A minha pergunta é, onde está o MEC para regular isso? Porque o MEC que é o Ministério da Educação, o responsável para fazer essa regulação. Só que ao mesmo tempo que me surge esse questionamento, também já me vem da literatura que eu tenho acesso, de que dentro do MEC, a Câmara de Educação Superior, todos os órgãos lá dentro estão muito bem representados pelas instituições privadas. Então o MEC não consegue fazer, romper com isso. Então, dado o provão, sinais, todas as tentativas de regular os cursos de formação, no caso aqui, formação para docentes que a gente está tratando, o MEC não consegue, eu acho que em parte por conta que é uma coisa complexa, mas essa atuação da iniciativa privada, dos empresários do ensino superior dentro do Ministério da Educação, historicamente foi forte, é forte hoje, e eu não vejo perspectiva para que isso seja rompido num curto período, enfim, a curto prazo. Aí eu pergunto para a mesa, seria o caso de uma outra agência de regulação? Por exemplo, a OAB dos advogados, então as pessoas fazem bacharel, né? Eu não sei se eu defendo isso, eu não sei muito bem, por isso que eu estou perguntando para a mesa, para ver a posição das professoras, da professora Cleo. Seria o caso de uma outra agência? Porque no caso do direito, a pessoa faz o curso, mas para que ela atue profissionalmente como advogada, ela precisa passar pelo exame da OAB. E esse é um filtro que mede a qualidade, seria um filtro de qualidade. Enfim, é um pouco para saber o que vocês pensam disso, ou quais seriam outras alternativas para que haja uma regulação. Porque a gente, em algum momento, enfim, ou por bem ou por mal, essa regulação vai ter que acontecer. Primeiramente, um prazer, fico muito feliz, né? Foi muito bom ter vindo. Seu nome? André. Juntei algumas questões, vou tentar ser breve. Sou professor, né? Quando a professora Célia começou a falar das alunas de licenciatura, eu logo me identifiquei, né? Acordo 4h30 da manhã, 2 escolas, baixo salário, sempre com o livro na mão, dormindo no ônibus quando não tem lugar para sentar, dá vontade de chorar, louco para estudar, né? Louco para conhecer, empolgado, né? Ver a meninada na escola, né? Chegar lá, passar para eles tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu estudei. Mas aí a gente tem números, gráficos, estatísticas, valores, e é isso. Sempre números, números e números. A educação, acho que ela não é um gasto, ela é um investimento sempre. E o PNR, ele traz a educação integral, meta 6. Aí eu fico pensando, a minha dupla jornada, mais de 40 horas por semana. Fora as atividades, fora as convocações, fora os cursos que sempre que está estudando não pode parar. Como seria essa qualidade? Será que a gente está avançando mesmo? Para daqui até 2020?
Como eu vou conciliar essa educação integral com essa jornada, com a lei de 1/3? A professora se sentir mais à vontade, ou todas, gostaria que respondesse essa inquietação minha. Eu agradeço. A gente que agradece. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Helena, eu sou professora da rede pública em 2 municípios e trabalho atualmente na Secretaria de Educação de São Bernardo e sou professora universitária. Então, eu me senti um pouco provocada pela fala da colega e vou falar brevemente o que eu vivo como docente da pedagogia. Então, eu vivi a transição da instituição onde eu trabalho, ela foi comprada por uma instituição maior, que hoje se autodeclara a maior do Brasil. E aí, o que é que nós vivemos como docentes? Professores que tinham 20 aulas, hoje à noite, hoje eles têm 9. Os alunos tinham 4 aulas diárias, hoje eles têm 3. 3 dias por semana, porque quinta e sexta eles podem fazer uma disciplina à distância. Ainda que o professor queira fazer uma micro-revolução em sala de aula, se é que a gente tem essa pretensão, o trabalho é regulado por um PLT, Programa Livro-Texto, que os alunos têm que comprar. E é aparentemente altamente vantajoso, porque é o livro mais lido do mercado, portanto, ele compra a baixo custo e para o aluno parece bom. Então, o professor poderia ser quixotesco e pensar, então eu faço algo diferenciado na minha sala que tem de escapar ao livro-texto. Isso não é muito viável, porque a prova, há uma ameaça constante de que a prova virá de fora e que, portanto, você não elabora também o seu instrumento de avaliação. E ele também não pode ser além daquilo que for definido pela instituição. Então, não é preciso ser altamente formado para executar. Inclusive, a divisão das aulas vem definida. A primeira aula não é muito diferente daquilo que a gente critica no Estado. A primeira aula deve ser dado isso, a segunda aquilo. Aí daquele que tentar ousar, porque depois vem um PAI, que é o Programa de Avaliação Institucional, e que vai dizer se o professor cumpriu ou não. É PAI, mas eu não sei de quem, né? Que não cumpriu aquilo que foi determinado pela instituição. A opção é, professor, se você não está feliz, saia. Né? Aliás, muitos não precisaram pedir para sair, número 2, né? Porque tiveram que sair na marra, em sua maioria mestres e doutores. Alguns colegas omitem que são doutores porque a chance de ficar é pequena, omite até no Lattes. Então eu pergunto, a saída já é a maior do Brasil, pretende ser a maior do mundo. O aluno não está satisfeito na unidade X, ele vai para a unidade Y, mas é do mesmo dono. E aí eu recebo na rede pública os professores que eu formei. Eu vou ser bastante honesta, é assustador. E a gente entende a necessidade, entende a urgência, entende a precariedade, faz um esforço, mas a saída com essa estrutura, e é o que a colega colocou, essa estrutura ela não está ferindo a lei, ela não está fora da legalidade, ela é lícita, porque os representantes têm esse poder de definir essa organização. Então, como docente, o colega falou da importância dos professores doutores terem alguma didática, a gente pode até fazer um esforço nesse sentido, mas a gente tem uma estrutura que leva para isso. Então, acho que a gente pode agrupar essas questões e, num segundo momento, abrir, né? Então, pode começar. Bom, eu não vou conseguir falar de todas as questões, são muito interessantes, mas eu acho que tem pessoas aqui que podem comentar com mais propriedade algumas delas. Mas eu vou me referir ao... Desculpe o seu nome. Expedito. Né, sobre a questão mais específica da Federal do ABC. Bom, a formação do professor ela é contínua, ela é eterna, ela é para sempre. Né? A gente não pode achar que na sala de aula o professor vai sair pronto e formado. Eu sei que você deve saber disso também. E também a gente não pode pensar que, infelizmente, se os alunos têm aulas com professores doutores, isso é garantia de alguma coisa. Não é. Né? Não é. Essa questão da metodologia didática do professor de nível superior realmente é uma questão muito delicada. Né? É muito delicado você
dizer a esse professor que ele precisaria estudar um pouco mais além do seu próprio conteúdo, né? Porque essa ideia de que o professor doutor vai transmitir todo o seu conhecimento para os seus alunos, pode ser que sim, depende do aluno também, né? Mas, de um modo geral, é difícil que esse professor aceite ir além do conteúdo, porque existe ainda uma mentalidade, a ideia de que basta o professor saber conteúdo para ensinar, né? E ainda tem muita gente que pensa assim, que é fruto da sua formação anterior, e nós todos fomos formados nesse modelo, né? Mas a gente sabe que não é assim. A formação do professor vai além de ministrar conteúdos específicos, né? Quem me dera se os professores universitários, isso é uma queixa dos alunos, eu ouço muitos alunos falando de que tal professor sabe muito, mas não sabe ensinar, né? Eu ouço isso direto, né? Quem me dera se os professores pudessem pensar também para além desses conteúdos, né? Mas o contato do aluno, né, desse aluno que sai da licenciatura, que ele acaba tratando dessas questões mais pedagógicas, didático-pedagógicas, nas disciplinas de licenciatura, né, ele vai cuidar disso quando ele chegar a fazer essas disciplinas, e além disso ele tem um estágio para fazer, 400 horas, não é pouco, né, estágio obrigatório, né, onde ele faz o primeiro contato com a realidade da sala de aula, né? Tá certo que ainda é necessário rever esses modelos de estágio que a gente tem hoje, porque os alunos ficam muito no campo da observação e faz uma ou outra intervenção e acabou o seu estágio, as 400 horas foram preenchidas, né? Esse é um modelo que realmente eu concordo que é necessário pensar sobre, né? É preciso rever isso, né? Até agora em novembro, acho que de 15 a 18 de novembro, vai haver um evento na USP Leste, reunindo várias instituições de ensino superior para falar sobre estágio, refletir sobre a qualidade dos estágios e a proposta de estágio, né? Agora, com essa novidade do PIBID, né? O PIBID é uma novidade em termos de formação inicial. O aluno até faz contato com essa realidade antes de fazer o estágio. Tem alunos do PIBID que acaba de entrar na universidade, já entra no PIBID, sem mesmo ter cursado uma disciplina da área de licenciatura, né? Isso é uma coisa precoce, a gente também precisa tomar um certo cuidado, né? Mas, por outro lado, tem um ponto positivo nisso. Eu acho que o PIBID ele é diferente do estágio na medida em que ele tem um contato, um vínculo maior com a sala de aula, com o professor e orientador. No estágio, o contato é muito pontual do aluno na escola. No PIBID, ele entra com um projeto, ele tem um supervisor dentro da universidade, tem um orientador dentro da escola, né? E ele passa, no caso dos meus, por exemplo, eles já estão há 2 anos com o mesmo professor, na mesma escola, então eles já conhecem, já conseguem atuar de uma forma mais efetiva dentro da escola. Então, os alunos gostam muito do PIBID, pelo menos é o que eu tenho ouvido lá na universidade, por conta desse... eles se sentem mais seguros dessa forma, né? Com o grupo atuando, com o professor da universidade apoiando, com o professor da escola apoiando. O contato é muito mais efetivo e mais valioso. Eu acho que o PIBID não pode... ele tem que continuar, tem que ser um programa que tenha agradado bastante, né? E na UFBC, eu acho que o fato do projeto ser um projeto interdisciplinar, eu acho que o aluno tem a possibilidade de não apenas fazer as
disciplinas específicas da área que ele escolheu, mas ele faz outras disciplinas que complementam a sua formação como cidadão mesmo. Isso tem gerado reflexos na formação dos nossos professores. A gente tem notado isso, que os alunos, por exemplo, do bacharelado, da licenciatura em biologia, ou química mesmo, né? Eles se dão muito bem dando aulas de matemática, dando aulas de física, dando aulas de ciências, dando aulas discutindo história da ciência, discutindo política educacional. Eu acho que discutindo questões de CTS. Então eu acho que a UFABC tem a felicidade de dar essa formação, eu não sei se interdisciplinar, porque teria que pensar com mais cuidado na questão da interdisciplinaridade, mas multidisciplinaridade, certamente que a UFABC está oferecendo uma formação bastante interessante. Os alunos que vão para a sala de aula, os alunos da licenciatura, eles têm uma bagagem bastante interessante e diferenciada em relação aos cursos onde eles não têm essa possibilidade. Eu vejo um ponto muito positivo na UFABC em relação a essa questão, mas eu acho que para caminhar para a interdisciplinaridade ainda falta bastante, né? Porque interdisciplinaridade, na minha visão, é uma questão de postura, né? E não apenas uma questão de currículo, de conteúdo, mas é uma forma de trabalhar, é uma postura do profissional. E eu acho que o UFABC tem todas as condições de chegar lá, mas eu acho que precisa ainda de muita conversa, muita discussão, e eu concordo, né, com a sua colocação de que falta mesmo essas discussões dentro da universidade. Vamos lá, vou tentar fazer um resumo aí das questões. Primeiro, concordo com você que o professor não poderia, em vários lugares, em várias redes aí no mundo inteiro, ninguém sai e vai direto para a sala de aula. Uma das questões que a gente constituiu até um grupo de trabalho no Ministério da Educação foi de organizar melhor o estágio probatório, né? Que esses alunos, esses novos professores pudessem ser acompanhados, ou que eles acompanhassem professores com mais experiência e professores que tivessem uma trajetória de mais sucesso dentro das redes públicas, que a gente pudesse fazer esse casamento, né? Porque o que acontece hoje? Em muitas redes, os professores que entram são os que pegam as séries iniciais, porque ninguém quer ir para a alfabetização, ninguém quer ir para jovens e adultos, e acaba sobrando para esses professores assumirem essas turmas. Um pouco... A progressão dos mais antigos dá o privilégio de escolher... Isso, outras turmas. Igual quando a gente dá aula na universidade, ninguém quer dar aula na sexta-feira. Não é assim? Fica sempre para quem está entrando na universidade, a sexta-feira. Sexta-feira à noite, as 2 últimas aulas, quem que quer? Né? Ou no sábado, logo cedo. Só para quem está entrando na faculdade. A grade sempre já está lotada. Então, que a gente pudesse ter uma política do estágio probatório, ser de fato um estágio probatório que conseguisse mostrar aos profissionais se eles estão aptos para aquilo, né? Porque nem todo mundo tem condição de ser um profissional da área de educação. As pessoas insistem, às vezes, e porque querem aquele lugar, mas não têm nenhuma habilidade para ser profissional da educação. Já tem muito, mas não tem, mas estão aqui passando por concurso, tem direito, são ruins. E ficam contando a aposentadoria. Eu acho que aqui a gente tem que falar uma coisa que é muito séria, que a gente precisa fazer alguns enfrentamentos. O professor não é vítima. Todos nós nas carreiras, independente da profissão, temos problemas. Temos problemas. A Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa. Professor que está doente hoje não é principalmente aquele que não falta, que fica com as turmas daqueles que faltam e ficam tirando a bonada toda hora, e aí sobra para aqueles que são responsáveis ficar assumindo 2 turmas, tá? Começa por aí. Então, acho que toda profissão
todo mundo presta concurso sabendo exatamente qual é essa carga de trabalho, seu salário, sua forma de como é que você vai ter que desenvolver seu trabalho. Quando eu ouvi o professor falar, concordo com você, a gente precisa organizar a jornada, né? Tem 1/3 de hora de atividade, mas vou dizer para você, se a gente também não organizar a jornada, tem professor que, se puder, vai encavalar a jornada. Sai correndo de um lugar para outro por conta do salário, pode ser por conta do salário, mas ele vai tentar dar a volta. Né? Eu acho que a gente tem que organizar a vida do professor e a carreira para ele não burlar as normas, né? E a gente vive esse drama todo ano na rede aqui em São Bernardo. O cara presta concurso para 2 redes na mesma hora. Aí passa nos 2 lugares, aí fica tentando arrumar. Ele não sabia que ele podia passar nos 2 lugares? A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter consequência para todos os nossos atos. Dá para assumir uma sala, sabendo que você vai sair às 11h30 e tem que entrar na outra cidade ao meio-dia? Dá para fazer isso? Não dá. Não dá. Ah, eu faço isso porque eu preciso. Vamos fazer as coisas com mais profissionalismo. É igual médico. São 2 profissões que, para nós que estamos na gestão pública, é sempre muito complicado. A gente já teve médico aqui em São Bernardo e lá em Santo André que assina ponto e pula pela janela para não cumprir o plantão, mas quer o salário no final do mês. Porque ele sai de lá e vai para o convênio. Aí no convênio ele quer cumprir o horário dele, mas na rede pública ele não quer. Está errado. Então sai da rede pública. Porque se prestou concurso, tem que cumprir o horário. Acho que tem algumas coisas que a gente precisa fazer esse enfrentamento. Quando você fala da prova, estilo OAB, já passou um projeto de lei pela Câmara, querendo fazer uma prova parecida com a da OAB. A CNTE quase matou metade dos deputados e os que sobraram juraram por Deus que nunca mais esse projeto de lei ia passar. Tem o lado bom e o lado ruim. Primeiro que eu acho que alguém que fez universidade não precisaria fazer uma prova para dizer que aprendeu. É meio complicado isso, né? Mas já aconteceu, já foi um projeto de lei. Essa prova nacional de concurso, uma ala queria que ela servisse para isso, para os professores em exercício prestarem. Mas eu vou te dizer, a rede estadual em São Paulo fez isso há 2 anos atrás. Fez uma prova para todo mundo e quem não passasse na prova não podia mais ter contrato. O que aconteceu? Os professores zeraram, como não tem professor, os que zeraram estão dando aula. Ficou feio para todo mundo. Ficou feio para o professor, ficou feio para a rede, ficou feio para a secretaria. Não é assim que a gente resolve o problema. E aí, para terminar, a questão que a Maria Helena coloca e que a professora tinha colocado, eu e a Undime tem colocado muito isso, eu sou muito radical. Hoje, o MEC colocou uma das ações que nós, lá na Conferência Nacional de Educação, tínhamos pedido. Uma agência nacional regulatória para as universidades privadas. Gente, todo mundo, quando morre, acha que vira santo, né? Quando a pessoa morre, todo mundo diz, ah, era uma boa pessoa. O Paulo Renato errou, e errou muito, quando deixou as universidades privadas tomarem conta do ensino superior no Brasil. E agora a gente vai passar mais de década para arrumar, porque o seu digênio comprou metade das universidades. Se a Anhanguera está nadando de braçada, o objetivo já ganhou muito dinheiro. Então, agora, para consertar isso, gente, demora um tempão. O Lula demorou 8 anos para expandir as federais, e mesmo assim está bem longe daquilo que a gente precisa. Está bem longe do que a gente precisa. Os institutos federais estão longe de ter o número de vagas que a gente precisa para formar professores, para fazer uma série de coisas. E vamos combinar, as universidades federais, os institutos federais, para se mover mais com o elefante branco. Se nós das redes municipais e estaduais temos problemas para nos mover, as instituições federais de ensino superior